Olá a todos, meu nome é Marcel, sou investigador do CNPq em la Universidade Católica de Pelotas, Brasil, e sou o apresentador do trabalho titulado Um multiplicador cúbico eficiente em área e energia, que explora os sumadores de prefijos paralelos, realizado em conjunto com Morgana da Rosa e Eduardo da Costa. Aportando na visão geral sobre o tema, sabemos que existe uma búsqueda de melhoras de rendimento em los circuitos aritméticos, utilizando em diversas aplicações, como processamento de imagens, filtrado adaptativo, criptografia, etc. Dado que é conveniente chegar a dispositivos que consumem menos bateria, por exemplo, viendo esses hechos, este trabalho apresenta um novo multiplicador de matriz cúbica, que é um caso particular de uma multiplicação com operandos iguais, com área e eficiência energética, basado em 12 passos de optimização lógica na matriz de produtos parciais, e que também explora os sumadores de prefijo paralelo PPA em árbol de suma. Para entender os sumadores cúbicos, temos a equação 1, que estipula a suma do coeficiente A. Em la segunda etapa, necessitamos aumentar o 1 ao cubo, logo ter A elevado em 3, como se mostra em 2. O passo final, 3, se encontra a expansão da suma, cuja equação descreve a estrutura de um multiplicador convencional para o cubo, para o cálculo cúbico de n bits. Então, em la forma convencional de um somador cúbico, podemos usar puertas AND para multiplicar os coeficientes de A, e o resultado tem um desplazamento e se suma. Este método de adição e desplazamento se pode visualizar para a operação de um número de 4 bits, em la figura 2. Em los multiplicadores paralelos, o número de produtos parciais a sumar é o principal parâmetro que determina o rendimento de um multiplicador. Observando essas características, se incorporam várias técnicas que se podem otimizar os produtos parciais generados por los multiplicadores, como muestra LeetCode, quem aproveita que existe uma suma de produtos que se repetem, permitindo optimizações em matriz de produtos parciais para otimizar os produtos parciais, tratando de evitar a complexidade e os fatores de retardo em la operação cúbica, e a que reduzimos o número de produtos e agora só temos 5 sumas de produtos. Outros autores, como Bui, em 2014, apresentam outros métodos para otimizar a matriz de produtos parciais. Estes métodos consistem basicamente em reduzir o caminho crítico dos produtos parciais e somatórios do circuito multiplicador. Em 2017, este mesmo investigador apresenta outra proposta de multiplicador cúbico que optimiza aún mais a matriz de produtos parciais, apresenta 12 puertas lógicas de caminho crítica e de los produtos parciais. Em resumo, o caminho crítico é de 4 passos, ou 4 celdas sumadoras, como se verá mais adelante. Nossa proposta intentará seguir a mesma lógica de optimizar o multiplicador cúbico. Avançando e agora entrando em la perspectiva de los sumadores de prefijos paralelos, que se exploram em este trabalho, que se diferenciam de los sumadores convencionais, como o sumador Ripple Carry, em la forma em que se transporta o carry, pero por lo que sua arquitetura conhecida como árbol de multinível acorta o caminho crítico da propagação do carry para realizar a soma em comparação com o somador RCA. E tem um atraso maior. Sua lógica recuerda um pouco a tentar calcular previamente o carry como se vê em sumador carry look ahead. O propósito de los PPA é aumentar a velocidade e reduzir o caminho crítico para obter o carry.
Utilizamos 5 sumadores de PPA consolidados em la literatura, Brent Kung, Cogstone, Sklansky, Hal Carlson e Ladner Fischer, para explorar as celdas de suma de um multiplicador cúbico. A lógica de um PPA se divide em passos de processamento, onde se generam señales de propagação e geração de carry a partir de los n bits que se sumam, utilizando em los passos posteriores. O passo de cálculo de prefijo se agrupam as celdas segundo a topologia do PPA utilizado. Em la fase de pós-processamento, os valores transportados que compõem as salidas se agrupam, dando como resultado uma configuração de suma. Em esta figura podemos visualizar cada um dos 4 árvores de cálculo de prefijos, que é o que define cada topologia de los sumadores PPA trabalhados aqui, justificando assim uma diferenciação entre área e dissipação de potência por suas próprias características. Logo de los conceitos apresentados, podemos proceder com a proposta do novo multiplicador cúbico, que se propõe em este trabalho. Para a criação de dicho multiplicador, enumeramos 12 passos, e o segundo passo podemos notar que se segue ao proposto anteriormente por LeetCode, onde temos a suma dos términos iguais, generando uma soma e um desplaziamento. Essas simplificações se han estudado exaustivamente, e a grande questão é tentar eliminar todas as possíveis redundâncias. A intenção aqui não é detalhar cada passo, mas como viu anteriormente, o objetivo é realizar simplificações que reduzam o caminho crítico do circuito e reduzam os passos de la suma. Quando aplicamos os passos de simplificação lógica, tendremos uma matriz de produtos parciais como a que se mostra, onde temos um multiplicador cúbico de 4 bits. Podemos ver que reduzimos o número de sumas a realizar sobre os produtos parciais a 3, mientras que o estado de arte havia chegado a 4. Además, o caminho crítico de las puertas lógicas se reduz de 12 a 6 puertas lógicas, o que representa uma redução de 50%. Para comparar a nova proposta com o fim de comprovar a melhora do circuito, como a relação entre os dados de consumo de energia, nossa metodologia de síntese realista utiliza ferramentas de Kenes, que receberam os arquivos VHDL de los circuitos implementados. A ferramenta de síntese lógica para baixo consumo de energia utiliza a biblioteca de celdas estándar comercial, ST65 nanômetros, com tensão de limitação de 1 volt. Todas as sínteses apresentadas em este trabalho se realizaram com a máxima frequência. Através de ela, se genera um informe do comportamento do circuito construído para comparar a dissipação de potência, área, etc., o que nos permite ter uma métrica de consumo energético para o trabalho proposto. Os resultados obtidos com a síntese se analisaram com a comparação entre multiplicadores cúbicos em la literatura, que utilizam 4 bits, onde temos resultados de dissipação de potência, área, número de puertas lógicas e uma comparação de ahorro de energia e área. Destacamos os melhores resultados para cada métrica em verde e os piores em rojo. Podemos ver que nossa proposta logra ter uma redução de 24% em o consumo de energia, em comparação com o multiplicador preciso de última geração proposto por LeetCode. Además, de uma redução de 7,1% com respeito ao multiplicador aproximado proposto por Bui em 2017, onde temos um multiplicador que se califica a precisão por o ahorro de energia e área. Também temos uma redução de área significativa, alcançando
Era 50% para precisão e 38% para imprecisión. Esto muestra grandes resultados para nuestra propuesta, ya que presenta buenos resultados incluso cuando se compara con un multiplicador impreciso y no genera errores. Em caso de explorar sumadores de prefijos paralelos, usamos um multiplicador cúbico de 16 bits que usa sumadores PPA em los passos de suma. Cada sumador se compara com as mesmas métricas anteriores, destacando também os melhores e piores resultados. O sumador Cogstone tuvo os melhores resultados de energia, mientras que la Sklansky tuvo los mejores resultados de área. Entonces, para concluir, este trabajo propuso un multiplicador cúbico de área eficiente basado en 12 pasos de optimización de próxima generación que producen una matriz parcial más eficiente. Los resultados muestran que nuestra propuesta de multiplicador cúbico preciso logra ahorros de energia e área, incluso quando se compara com um multiplicador cúbico de última geração, sem conter aproximações. Também pudimos demonstrar que o uso de sumador Cogstone em las líneas de produtos parciales do multiplicador propuesto é um benefício, apresentando a melhor relação custo-benefício entre a dissipação de potência e a área do circuito. Agradeço a atenção de todos e estou aberto a perguntas. Muchas gracias, Marcel, por tu presentación. Excelente tu español, mucho mejor que mi portugués, seguramente. Gracias. Bien, invito a la audiencia a hacer preguntas a través del chat. Mientras, me llamó la atención, en tu presentación hablaste también de mejoras en el camino crítico, o sea, en el retardo del circuito. Sin embargo, en las conclusiones eso no lo resaltan. En las conclusiones resaltan las mejoras desde el punto de vista energético y de área. ¿Se olvidaron en las conclusiones de hablar de las mejoras en el retardo o es algo que no estaba planteado como objetivo, entonces no lo comentaron? No caso aqui dos sumadores de perfil paralelo, nós apenas exploramos, mas nos resultados de síntese e discussões, nós destacamos justamente esse ahorro de energia total da nossa proposta, pero o caminho crítico e as somas são os principais elementos dessa economia, porque conseguimos justamente reduzir as redundâncias que já foram propostas na literatura, pero o caminho crítico e as somas estão exatamente relacionadas, já que aqui a gente consegue apenas 3 sumas. Então, os resultados fecham justamente com esse tipo de simplificação, porque a gente pode ver que temos menos portas lógicas ali nos nossos resultados, né? O número de portas lógicas que temos aqui é menor, que também vai refletir na área e, logicamente, na economia de energia. Eu não sei se eu fui claro. Sí, sí, correcto. Me llamaba la atención que no planteaban como una virtud que seguramente la frecuencia a la que puede funcionar este circuito es mayor que la de los otros circuitos al tener retardos menores. Sim, e a nossa comparação usou multiplicador cúbico de 4 bits, pois na literatura seria uma comparação justa utilizar apenas 4 bits para a nossa proposta, para ter uma comparação melhor com a literatura. E todos os circuitos que a gente utilizou foi levando em consideração a máxima frequência que eles conseguem atingir. No caso do BUI,
e do lead coach, até para ter uma aproximação aí, uma comparação justa com a literatura. Ok, gracias Marcel, clarísimo. Gracias. ¿Hay preguntas de la audiencia?